Orientar os filhos. O que significa isso, né? Como que eu oriento filhos? A você que está aqui no canal, plenamente, muito obrigado. Já digo para você, deixa um likezinho aí, né? Depois comenta o vídeo e também compartilha com outras pessoas aí. Assim ajuda o canal a ir mais para frente, né? Então, orientar filhos. Muitas vezes, quando a gente inicia uma jornada como pai ou mãe, né? Pai e mãe de primeira viagem, que a gente chama, vem aquela dúvida. Como que eu vou orientar meu filho? Como que eu vou dar a educação? Enfim, como vai ser isso tudo? Há muitas dúvidas e o melhor aprendizado é na prática. Há muitas dicas que a gente passa, que vocês também veem em vários lugares, são muito úteis, bastante úteis e muito importantes. Mas é só a prática que vai reforçar todo este conhecimento. Mas muito bem, vamos ver aqui hoje, orientando os filhos, vou passar a vocês 6 dicas. 6 dicas que podem ajudar a refletir como está a sua caminhada como pai e como mãe, ou você que vai ser pai e mãe, ou ainda você que já é quase avô ou avó. Ué, mas se eu não tenho mais os filhos pequenos, então para que essas dicas? Ora, você terá netos e poderá ajudar eles, inclusive ajudar os seus filhos a orientar os filhos deles, né? Então é muito importante, acompanhe aqui, agora, canal Plenamente. Muito bem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao canal Orientando Filhos, nosso tema agora que vamos discutir. Então vamos lá, 6 dicas. Primeira dica, autoridade, falta ou excesso? Nenhum dos dois é bom. Nós temos que ter autoridade com os filhos. Quando você diz não, é não. Quando você diz sim, é sim. Precisa refletir sobre isso. A autoridade não é bater. A autoridade é simplesmente na voz. Talvez as pessoas que têm uma experiência de vida maior aqui vão se lembrar que quando nossos pais falavam para a gente, meu pai falava, por exemplo, ele às vezes não precisava nem falar. Só no olhar a gente já sabia que não era para fazer aquilo, ou era para sair dali, ou era para fazer diferente. O que isso significa? Autoridade. Isso, gente, é autoridade. Não precisa gritar. Grito não é autoridade. Grito já significa que a autoridade está em risco. Não precisa gritar então, não precisa bater, não precisa intimidar. Você precisa sim conversar, explicar as coisas. E aí a pessoa vai entender. Então, gente, falta de autoridade também é um problema. Ah, eu não consigo com a vida do meu filho. Peraí, tem algo estranho aí. Você precisa refletir sobre isso. Então, não ter controle sobre a vida do filho, quando é criança, tem algo estranho aí. Não está bem. Então, falta de autoridade. Excesso de autoridade, espancar, bater. Até a gente tem visto isso aí, alguns noticiários. Gente, isso não é autoridade. Isso é opressão. Então, a autoridade é saber o que vai falar, falar firmemente, tranquilamente, mandar aquele recado sobre aquilo que é importante, tá certo? Como, por exemplo, se a criança está brincando com uma faca, você tem que tirar a faca dela, ela vai se machucar. Então, ela não vai gostar, mas você vai explicar para ela, olha, não vai brincar com a faca. A faca machuca, corta, sai sangue, etc, 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 né? Então, tira a faca sim. Ah, mas se eu tirar ele vai chorar. Vai chorar, mas é para o bem dele. Nesse caso, da criança, né? Nesse caso, é uma coisa boa, é uma autoridade que você tem que ter. Não vai deixar ela se cortar, se machucar, brincar com coisas quentes, perto de fogão, perto de produtos químicos. Tem que dizer não. Então, isso é autoridade. Mas explicar por quê, certo? Sempre explique a causa daquilo ali. Uma segunda dica, o exemplo. Falar e fazer. Muitas vezes nós, às vezes falamos, mas não fazemos aquilo, não cumprimos aquilo que estamos falando. Pois é, isto é autoridade. Muito bem. Por exemplo, nunca beba quando estiver dirigindo. Você fala para o teu filho, para a tua filha. Mas aí ele vê você tomando cerveja ao dirigir. Mesmo na praia ou num passeio. Não pode.
Você falou uma coisa e está fazendo outra. Então, o exemplo teu é muito importante. Diz um ditado, palavras comovem e exemplos arrastam. Então, muito cuidado com isso. Se você falou, cumpra, tá certo? Terceira dica, trabalhar temas difíceis de abordar. Questão do sexo, por exemplo, quando está na idade de adolescente, você, pai ou mãe, precisa falar sobre esse tema de forma madura, tranquila, né? Se você não tem condições, peça para alguém, um psicanalista, nós estamos aí para abordar esses temas, mas o ideal é você, pai e mãe, falar sobre esse tema, sobre anticoncepcionais, sobre questão de gravidez, quando eles têm 13, 14, 15 anos, é preciso abordar. Ah, mas eu tenho vergonha, não vou falar. Se você não falar, alguém vai falar. Só que daí não será de uma maneira muito positiva, certo? Fale você, pai e mãe, fale sobre esses temas, comente sobre isso. Tranquilo, tomando um cafezinho, vá falando sobre isso, como falar sobre esses temas difíceis aí, tá certo? E outros temas, de repente, difíceis na sua família. Mas lembre-se, sempre o amor. O amor tem que prevalecer. O carinho, a compreensão e a autoridade. A autoridade na voz. Não é não. Certo, gente? Quarta dica. Sempre resolver as coisas pelos filhos. Ele se mete em confusão e você vai lá resolver. Ele pergunta para você, leva blusa ou não leva? Lógico, quando ele é pequenininho, criança de colo, 1, 2, 3 anos, é óbvio que é você que vai assumir isso. Mas quando já é adolescente, diga para ele, olha, vá lá fora e veja o tempo como está. Consulte a meteorologia para ver se você leva ou não. Ele vai decidir se leva blusa ou não, né? Então, não resolva as coisas pelo filho. Alguém ofendeu ele na escola. Converse sobre aquilo que está acontecendo. Se for muito grave, claro, você terá que intervir. Agora, se for uma questão simples, diga para ele como você resolveria isso. Como você vai fazer isso na próxima vez. Precisamos preparar os filhos para a autonomia. Porque um dia não estaremos aqui. Ele terá que resolver essas situações. Tá certo? Então, não é sempre resolver as coisas pelos filhos. Tem que delegar para ele que ele tenha autonomia, que ele pense sobre aquilo que vai fazer. Quinta dica. Prometer e não cumprir. Olha, hoje à noite nós vamos lá no passeio. Aí chega na hora da noite, do passeio, um filme, sei lá, qualquer coisa. Ah, não vou, não vai dar, estou cansado, não quero, não gosto, não sei o que tem, e não vai. Gente, isso é decepcionante para filhos. Lembre-se da gente, quando muitas vezes os pais diziam que era para fazer e resolveram que não iam fazer. Você tinha tanta vontade, tanta expectativa, né? Pai, você vai lá naquele show comigo, naquele teatro, naquela situação comigo? Ah, eu vou. Chega na hora, não vai, não aparece. Isso é frustrante. Então, gente, quando você prometer, tem que cumprir, né? Quando você diz assim, não vai assistir televisão hoje. Não vai assistir televisão hoje, ponto, autoridade. Está prometendo, então não vai, né? E, finalmente, uma dica especial, a sexta dica é, um copo vazio não enche outro. O que isso significa? Gente, se nós como pais, você como pai, como mãe, como responsável por uma criança, não tem muito conteúdo, não sabe muito bem o que fazer, procure conteúdo, leia, busque ajuda de especialistas, de psicanalistas, psicólogos, enfim, porque um copo vazio não enche outro. Nossos filhos, né, nossos netos, as crianças, elas são um copo vazio ainda. Precisamos colocar coisas nesse copinho, para que ele possa viver bem uma vida. E se eu não tenho isso, talvez eu não seja obrigado a ter, mas eu preciso sim buscar esse conteúdo. Ver onde tem esse conteúdo sobre isso. É o caso, por exemplo, do tema de sexualidade. Muitas vezes nós não sabemos muito bem, temos vergonha, não fomos muito bem informados sobre isso. Busque, faça curso sobre isso. Tem palestras, aprenda, encha o seu copinho para você poder partilhar com o seu filho, com as crianças, com o neto, no sentido de orientação. Tá certo? Então vejam, são dicas simples essas 6 dicas, né? Mas ajudam muito a gente a refletir sobre como estamos criando os nossos filhos. E lembre-se, eu já falei aqui, o que prevalece é o amor. O amor, o carinho, o abraço, é muito importante, o aconchego. Se você não amar seu filho, alguém vai querer ele. Aí eu já não sei quem. Poderá ser muito perigoso, certo? Então, claro, lembrando que tem que ter o limite. O limite é muito importante. Não é não, não vai, não pode, etc e tal. Mas não é só não vai. Por que eu não vou? Não vai porque eu não quero. Não é a resposta certa.
né? Não vai por causa disso, tem aquele risco, etc e tal. Ou você vai, volta a tal hora quero que senão você não vai, por um certo tempo não vai mais, tá certo? Então, gente, aí está. Muito obrigado por estar aqui com a gente. O que achou do tema? Deixe aí sugestões, comentários, né? Quer um outro tema? Deixe nos comentários. Qual tema gostaria que a gente abordasse aqui? Muito obrigado e até a próxima aqui no canal Plenamente!